Olá pessoal, o tema do nosso encontro de hoje é o planejamento. E aqui, partindo das ideias de Paulo Roberto Padilha, planejamento é o ato de planejar. Após pensar, levantar bibliografia, consultar materiais, lembrar do que desenvolvemos nos anos anteriores, ou no bimestre anterior, ou no período letivo anterior, nas aulas anteriores, e organizar um pouquinho melhor as ideias, traçar alguns objetivos, algumas atividades de ensino, uma forma de avaliação, tudo isso é o planejamento. Normalmente, o ato de planejar se materializa, se concretiza num plano de aula, num plano mensal, num plano bimestral, num plano anual, num projeto. Então, o documento que entregamos para o coordenador, para a coordenadora, aqui vai ser tratado de plano. Pois bem, o ato de planejar, ou seja, aquilo que precedeu a elaboração do plano, tem sido alvo de muitas críticas com o passar do tempo e na própria história da educação. Tá? E nesse momento recorremos a um texto muito importante da professora Sandra Corazza, em que ela vai dizer que uma parte dessas críticas se deve às pedagogias marxistas que passaram a olhar os planos, aqueles planos elaborados a partir das pedagogias tradicionais e aqueles planos inspirados naquela estrutura mais convencional, que é constituída por um objetivo, um conteúdo, um método, um recurso didático, uma forma de avaliação. Nesse formato e com essa preocupação tecnocrática, normalmente inspiradas, essas ações, nas ideias de Ralph Tyler, naquele famoso trabalho lá do começo do século XX, do meados do século XX, normalmente essas práticas tradicionais de planejar, essas práticas tecnicistas até de planejar, elas têm sido alvo de muitas críticas. Então, a crítica feita a esses planos, a essa forma de organizar o ensino, acabou suscitando visões de dois lados. Primeiro, uma visão mais liberal, como planejamento como algo desnecessário, porque o professor iria trabalhar com ideias que viriam dos alunos de uma forma bastante espontaneista, atuando com base na sua própria experiência, com base naquilo que vem surgindo nas aulas, e também uma visão mais alinhada às pedagogias marxistas, que vai chamar, nessa visão, o plano tecnocrático como algo bastante autoritário, como algo restrito a um determinado contexto social e a uma determinada escola. Nessa visão tradicional, nessa visão mais arcaica de planejamento, as pedagogias de inspiração marxista vão dizer, portanto, que esse planejamento autoritário apenas domesticaria e apenas restringiria a liberdade do professor e a liberdade, claro, dos alunos. Então, guardadas essas críticas, nós vamos aqui assumir uma postura também inspirada nas ideias de Sandra Corazza, nós vamos assumir uma postura a favor do planejamento. Mas, claro, esse planejamento, nos dizeres dessa autora, precisa ser reterritorializado. E ela escreveu um trabalho bem importante, lá nos anos 2000, para ser mais específico, em 2003, inspirada nas ideias de Paulo Freire, um livro chamado Temas Geradores. Então, esse texto da professora Sandra Corazza, ele tem sido muito importante para a gente pensar o planejamento e, consequentemente, a entrega do planejamento, o plano, a elaboração do plano, na pedagogia cultural da educação física. Então, em primeiro lugar, por que planejar? Porque todas as ações humanas, desde que planejadas, desde que organizadas, elas têm um potencial, uma possibilidade, uma probabilidade maior de obterem sucesso. E a tarefa educativa feita por pessoas que estudaram para ser professores, feitas por pessoas que adquiriram uma formação científica, que dá a base para a sua ação didática, a tarefa educativa, portanto, ela requer planejamento. Como já disse, o planejamento, claro, reterritorializado, planejamento visto de uma outra maneira. Então, o planejamento é aquilo que caracteriza a ação humana elaborada, pensada. Quem planeja
tem compromisso com aquilo que faz, né? Quem não planeja não tem o menor compromisso, porque uma ação sem planejamento, se ela, né, decorrer em sucesso, você não precisa se responsabilizar por ela, porque afinal de contas, né, você não havia previsto. Na medida em que a gente organiza melhor as ações, na medida que a gente pensa com antecedência, na medida em que a gente pensa no que vai fazer, como vai fazer, o que vai priorizar e o que não vai priorizar, a possibilidade de sucesso é maior. Mas, né, é bom sempre fazer um destaque, né? Só tem direito a avaliar o professor que planeja. Afinal de contas, o professor que planeja, ele faz isso com base em certos objetivos e que, portanto, pode avaliar para perceber se, em que medida esses objetivos foram alcançados ou não. Bom, diante disso, e buscando inspiração, assim como Corazza fez, né, buscando inspiração nas ideias de Paulo Freire, a gente vai propor, né, que antes de elaborar o planejamento, o professor faça um mapeamento do patrimônio cultural corporal disponível na comunidade. E com o mapeamento, a gente não quer dizer perguntar para os alunos o que eles gostariam de fazer, ou perguntar para os alunos, fazer uma eleição entre os alunos para ver qual é o tema que eles vão desenvolver, que a gente, junto com eles, né, claro, vai desenvolver nas aulas. O planejamento envolve uma série de atividades, né, como a pesquisa do entorno, como uma conversa com os alunos, como uma conversa com outras pessoas da escola, uma circulada pela escola para conhecer melhor os recursos da escola, claro, se for o seu primeiro ano na escola, né? Esse mapeamento nos permite identificar qual é o patrimônio cultural corporal disponível, quais são as pessoas que lá na escola ou fora da escola, pais, membros da comunidade, que podem te ajudar no desenvolvimento das ações. E esse mapeamento, ele vai nos dar os elementos para a gente buscar articulações com o projeto pedagógico da escola, com o currículo da escola, ou com trabalhos que já tenham sido feitos, né, nos anos anteriores. Então, através do mapeamento, nós vamos selecionar qual é o tema que vai ser desenvolvido naquele período letivo, que, como eu já disse, pode ser um bimestre, um ano, né, um semestre, a depender do tema, a depender da característica da escola, a depender, né, do grupo de alunos com o qual você vai trabalhar. Então, deste mapeamento, nós extraímos o tema. Como vocês sabem, né, o tema é uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte ou uma ginástica, sempre atravessados com a sua condição contextual. Então, por exemplo, você pode pensar nas brincadeiras, né, que estão disponíveis naquela comunidade, então você vai desenvolver como tema as brincadeiras do nosso bairro. Você pode pensar as danças que os jovens praticam, ou aquelas danças que eles não conhecem, né, as danças de outras regiões do Brasil, as danças de outros lugares do mundo. Então, o leque, né, de temas a serem abordados é infinito. Tematizá-los, portanto, nada mais é do que olhá-los de vários ângulos, de várias maneiras, para que a gente possa elaborar atividades que propiciem aos alunos uma visão mais ampla daquela manifestação. Como vocês sabem, na perspectiva cultural, o objetivo da educação física é promover atividades de ensino que levem as crianças, jovens e adultos a terem uma visão mais ampla daquela prática corporal, que possam, portanto, ler aquela prática corporal e que possam, portanto, reconstruí-la criticamente dentro da escola. Então, a tematização nada mais é do que olhar essa prática corporal de diversas maneiras, buscando textos, buscando pessoas que possam colaborar, realizando atividades que propiciem, né, a ampliação dessa maneira de ver essa prática corporal. Então, a primeira ação do planejamento, na perspectiva da cultura, né, a primeira ação do planejamento é o mapeamento. Na sequência, nós elaboramos, sempre em caráter provisório, algumas atividades de ensino que vão nos permitir alcançar os objetivos que estão no projeto político-pedagógico da escola ou no currículo oficial, se for uma rede de ensino que possui um currículo já, né, oficial. Então, as atividades de ensino, a elaboração das atividades de ensino, elas sucedem o mapeamento e elas, né, vão ser elaboradas a partir de objetivos que o professor vai elaborar, vai escrever, vai produzir, articulando o projeto da escola, articulando o currículo da rede com o tema que foi extraído
né, do mapeamento. Então você teria, né, o mapeamento, a definição do tema a ser trabalhado, as atividades de ensino e, na sequência, você pode, né, apresentar como possibilidades alguns instrumentos de avaliação. Então, naquele primeiro exemplo, né, as brincadeiras do nosso bairro, e aí uma sucessão de atividades que nos permitam compreender melhor as brincadeiras do nosso bairro, como uma visita aos locais onde elas acontecem, um levantamento entre as próprias crianças das brincadeiras. É evidente, né? A vivência de várias dessas brincadeiras em vários formatos, a participação das crianças, né, nessas aulas, ouvindo as crianças para que elas possam sugerir quais são as brincadeiras, como elas funcionam, como elas acontecem, quais são os formatos que elas reconhecem, quais são outras possibilidades. De repente, você pode pensar em apresentar para eles um vídeo extraído do YouTube, em que aquelas brincadeiras que estão sendo por eles brincadas sejam, no vídeo, brincadas de outras formas. Você pode apresentar uma entrevista com alguém que brinca aquelas brincadeiras ou já brincou aquelas brincadeiras em outros formatos, etc. Estas atividades vão possibilitar às crianças um aprofundamento dos conhecimentos sobre aquele tema e ampliação também daqueles conhecimentos. E, finalmente, as atividades de avaliação, né, os instrumentos que você vai escolher têm que ser coerentes com os objetivos. Se você tinha como objetivo ampliar o referencial a respeito das brincadeiras, é importante que você use, por exemplo, né, peça para as crianças registrarem o que elas aprenderam, quais foram os aspectos novos que elas reconheceram a partir das aulas e que elas não sabiam, de que maneira que elas passaram a ver as brincadeiras a partir daquilo que elas viram. Uma outra forma, um outro instrumento de avaliação pode ser a produção em si de uma brincadeira. Um outro possível pode ser o registro em formato de um livro ou um registro em formato de vídeo, usando o próprio celular das crianças, etc. Então, encerrando a nossa conversa, né, o plano de ensino na perspectiva da cultura, ele se organizaria da seguinte maneira, né? Ele teria os objetivos a serem alcançados, né, que por sua vez são produzidos a partir de uma interface entre o tema e os objetivos da instituição, as atividades de ensino, né, que são de vários tipos, né, atividades que promovem a vivência, a ressignificação das brincadeiras, o aprofundamento e a ampliação, e também, né, alguns instrumentos de avaliação que possibilitem informar o professor sobre o percurso e sobre os efeitos desse percurso pedagógico sobre as representações das crianças. Como vocês veem, né, olhar para o tema, né, olhar para o planejamento na perspectiva dos temas culturais, na perspectiva dos temas, na perspectiva da cultura, né, é muito mais simples do que a gente pensar, né, naquele formato mais tecnocrático em que o planejamento ele envolve em selecionar verbos, em selecionar conteúdos, em selecionar atividades, recursos que você vai usar, né? E que, por vezes, deixa muito a desejar na sua contribuição por uma visão mais crítica sobre o patrimônio cultural corporal que está disponível na sociedade e que a escola pode ajudar as crianças não só a compreendê-lo, como também a reconstruí-lo.